Enquanto você inventa desculpas, alguém está se disciplinando. Enquanto você reclama, outro está criando o próprio destino. A excelência não é glamourosa, é desconfortável, exigente e brutalmente repetitiva. Mas só através dessa repetição implacável é que você se torna uma lenda. Se você está cansado de começar e desistir, se já se cansou de ser medíocre, fique. Porque hoje você vai entender por que o seu sucesso depende de como você vive cada dia da sua vida. A excelência não é um evento, é um estilo de vida. Não se trata de um único momento de grandeza. Trata-se das decisões silenciosas que você toma todos os dias, das pequenas escolhas, dos hábitos consistentes, dos padrões que você mantém quando ninguém mais está olhando. É aí que a verdadeira excelência é construída. A maioria das pessoas acredita que o sucesso é uma questão de talento ou sorte. Elas pensam que as pessoas no topo têm algum tipo de vantagem especial, um dom, uma largada privilegiada, melhores circunstâncias. Mas essa não é a verdade. As pessoas que alcançam um sucesso duradouro, aquelas que chegam ao topo e permanecem lá, são as que dominaram a arte da excelência diária. Porque o sucesso não é construído em um dia. É construído nas escolhas diárias que você faz quando ninguém presta atenção. É construído cedo pela manhã, tarde da noite, no esforço extra que a maioria das pessoas não está disposta a dar. É construído na decisão de aparecer mesmo quando você não está com vontade, de superar a resistência para continuar o processo. A excelência não é um sentimento, não é algo que você persegue. É algo em que você se transforma através dos seus hábitos diários. E aqui está a verdade. A maioria das pessoas perde a excelência. Não se trata de perfeição, trata-se de consistência. Não se trata de fazer tudo certo o tempo todo. Trata-se de aparecer e dar o seu melhor todos os dias. Trata-se de ter um padrão para si mesmo que não é negociável. Uma mentalidade que diz: não baixo meus padrões para me adequar ao mundo. Elevo meus padrões para moldar o mundo. Quando você desenvolve o hábito da excelência diária, o sucesso torna-se inevitável. Você para de correr atrás de resultados e começa a atraí-los. Você para de depender da motivação e começa a avançar com disciplina. Você para de esperar pelo momento certo e começa a criar impulso através de uma ação consistente. Então, a questão é: como você constrói a mentalidade, os hábitos e os sistemas que criam excelência todos os dias? Como você se treina para operar em um nível superior automaticamente, até que isso se torne quem você é? É exatamente isso que vamos abordar. Não teorias ou ideias vagas, mas hábitos práticos, reais, que você pode aplicar imediatamente. Hábitos testados e comprovados. Hábitos que vão reconfigurar sua mente, afiar seu foco e elevar seu desempenho. A excelência não é um destino, não é um resultado. É uma maneira de ser. E uma vez que você aprende a dominá-la todos os dias, você se destacará da multidão. O primeiro hábito da excelência diária é dominar suas manhãs. A maneira como você começa seu dia determina a maneira como você vive seu dia. Se você começa com disciplina, foco e intenção, essas qualidades se refletirão em tudo o que você fizer. Mas se você começa em um estado reativo, apertando o botão de soneca, correndo pela manhã, você se prepara para a distração, a procrastinação e a inconsistência. A excelência começa antes que o mundo acorde. Começa quando você assume o controle dos primeiros momentos do seu dia. Porque se você pode vencer amanhã, você pode vencer o dia. A chave não é apenas acordar cedo, é como você acorda. Os melhores performers do mundo acordam com intenção. Eles começam o dia com um propósito, não por acaso. Antes de fazer qualquer outra coisa, eles preparam suas mentes para a excelência. Alguns usam afirmações, outros escrevem em um diário, outros meditam, outros movem o corpo para despertar sua fisiologia. Mas todos têm uma coisa em comum. Eles controlam seus primeiros pensamentos, suas primeiras ações e suas primeiras prioridades. Se você quer dominar a excelência diária, suas manhãs devem ser inegociáveis. Você deve criar uma rotina que fortaleça sua mentalidade,
Energize seu corpo e concentre sua atenção no que mais importa. Mesmo 10 minutos de prática matinal focada podem reconfigurar seu cérebro e transformar todo o seu dia. O erro que a maioria das pessoas comete é esperar sentir vontade de fazer isso. Elas esperam pela motivação para acordar cedo. Esperam até terem energia para começar forte. Mas não é assim que a excelência funciona. Se você esperar para se sentir pronto, ficará preso nos mesmos padrões. Em vez disso, você se treina para acordar e agir, independentemente de como se sente. Um dos hábitos mais simples, mas mais poderosos, é levantar assim que o alarme toca. No momento em que você aperta o botão de soneca, está treinando sua mente para procrastinar. Você está se condicionando a quebrar compromissos, e isso se reflete em tudo o que você faz. Mas se você faz do levantar imediatamente uma regra, sem debate ou demora, você constrói o hábito da execução instantânea. Quando você começa seu dia com disciplina, você carrega essa disciplina para seu trabalho, seus objetivos, suas decisões. Quando você começa seu dia com foco, você treina seu cérebro para filtrar distrações. Quando você começa seu dia com energia, você desempenha em um nível superior em tudo o que faz. O sucesso não começa com grandes conquistas, começa com pequenas escolhas intencionais. E se você pode dominar suas manhãs, você assumirá o controle do resto do seu dia. O segundo hábito da excelência diária é controlar seu foco. Sua atenção é seu recurso mais valioso. Aquilo em que você se concentra se expande. Se você se concentra nos problemas, cria mais estresse. Se você se concentra nas distrações, perde tempo e energia. Mas, se você dirige sua atenção para o crescimento, a execução e os resultados, suas ações se alinharão com o sucesso. A maioria das pessoas nunca treina seu foco. Elas acordam com boas intenções, mas no final do dia se perguntam para onde foi o tempo delas. A excelência não funciona assim. Ela exige um controle deliberado sobre o que chama sua atenção. As pessoas que se destacam na vida não são necessariamente mais inteligentes ou mais talentosas. Elas simplesmente sabem como eliminar distrações e se concentrar no que importa. Elas não deixam o mundo exterior ditar suas prioridades. Elas não permitem que cada mensagem, cada solicitação ou cada interrupção as desvie de sua missão. Você deve treinar sua mente para se concentrar como um laser. E a melhor maneira de fazer isso é estabelecendo regras claras para sua atenção. Reserve tempo para um trabalho profundo. Proteja seu foco como se fosse a coisa mais importante da sua vida, porque é. A excelência é construída nos momentos em que você escolhe a disciplina em vez da distração. Cada vez que você diz não a algo insignificante e sim à sua missão, você reforça o hábito do foco. As distrações não apenas fazem você perder tempo, elas roubam sua energia. Cada vez que você muda de tarefa, seu cérebro precisa se recalibrar. É necessário esforço para voltar a se concentrar. É por isso que a maioria das pessoas se sente exausta no final do dia, mesmo que não tenha realizado muito. Elas passaram o dia pulando de uma coisa para outra, nunca completamente focadas. Os melhores performers funcionam de maneira diferente. Eles criam blocos de trabalho profundo e ininterrupto. Treinam seus cérebros para permanecer em uma tarefa por longos períodos e, como resultado, fazem mais em algumas horas focadas do que a maioria das pessoas faz em um dia inteiro. Se você quer reconfigurar sua mente para a excelência, você deve aprender a proteger seu foco. Comece eliminando as maiores fontes de distração em sua vida. Controle seu ambiente, seja implacável com seu tempo e, acima de tudo, desenvolva a disciplina de manter sua atenção em uma coisa de cada vez. O terceiro hábito da excelência diária é dominar sua autodisciplina. A disciplina é a ponte entre onde você está e onde você quer estar. Não é talento, não é sorte, não é inteligência. As pessoas que vencem na vida são aquelas que conseguem se forçar a fazer o que precisa ser feito, especialmente quando não têm vontade. A maioria das pessoas confia na motivação. Elas esperam até se sentirem inspiradas, esperam até que as condições sejam perfeitas, esperam até estarem no humor certo. E é por isso que ficam presas. Porque a motivação é temporária, é imprevisível. Vem e vai.
Mas a disciplina, isso é permanente. É algo que você constrói. A disciplina é um músculo. Quanto mais você o treina, mais forte ele fica. E como um músculo, se você não usa, ele enfraquece. Cada vez que você dá uma desculpa, cada vez que procrastina, cada vez que se deixa levar, você enfraquece esse músculo, mas cada vez que segue em frente, cada vez que se esforça, cada vez que cumpre um compromisso, você o fortalece. O segredo para construir disciplina é eliminar a negociação. A maioria das pessoas perde a batalha antes mesmo de começar, porque permite que sua mente negocie. Devo ir à academia ou tirar um dia de folga? Devo trabalhar nos meus objetivos ou relaxar? Devo fazer isso agora ou mais tarde? Esse vai-vem drena sua energia, dá à sua mente a chance de encontrar uma desculpa. Os melhores performers não negociam consigo mesmos, não esperam pela motivação, não perguntam como se sentem, não debatem se devem continuar. Eles simplesmente fazem. Porque é quem eles são, porque se treinaram para agir automaticamente. A disciplina é sobre tomar uma decisão uma vez e nunca mais discuti-la. Se você decide que é o tipo de pessoa que acorda cedo, então não há discussão quando o alarme toca. Se você decide que é o tipo de pessoa que se exercita todos os dias, então isso não é negociável. Se você decide que é o tipo de pessoa que cumpre compromissos, então não importa como você se sente no momento. A maneira mais fácil de desenvolver disciplina é começar com pequenos compromissos diários. Mesmo algo tão simples quanto arrumar a cama, beber água logo pela manhã, ou seguir uma rotina estabelecida. Porque cada vez que você cumpre uma pequena promessa para si mesmo, você treina sua mente para seguir em frente. E isso se traduz em decisões maiores, objetivos maiores, resultados maiores. A disciplina não é sobre fazer as coisas perfeitamente, é sobre fazê-las consistentemente. Alguns dias serão mais difíceis que outros. Alguns dias, a última coisa que você quer fazer é seguir o plano. Mas é aí que importa mais. É aí que você constrói o tipo de disciplina que te separa de todos os outros. O quarto hábito da excelência diária é desenvolver uma consistência implacável. A maioria das pessoas começa forte, mas muito poucas permanecem consistentes. Elas se empolgam, se comprometem com novos hábitos, se sentem imparáveis, mas então algo acontece. A vida se intromete, a energia delas diminui, elas perdem um dia, depois 2, depois 3, e antes que percebam, estão de volta ao ponto de partida. A excelência não é sobre o que você faz de vez em quando. Não é sobre intensidade, é sobre consistência. É melhor fazer algo pequeno todos os dias do que dar tudo por uma semana e depois desistir. Os melhores performers do mundo não são os que se esforçam mais em rajadas curtas. São os que aparecem dia após dia. Aconteça o que acontecer. A consistência é a base de tudo. Um grande sucesso em qualquer área, negócios, fitness, crescimento pessoal, relacionamentos, se resume à sua capacidade de continuar aparecendo. Mesmo quando a motivação se foi. Mesmo quando os resultados não são imediatos. Mesmo quando ninguém mais está olhando. A maioria das pessoas falha porque espera resultados muito rápido. Elas trabalham duro por algumas semanas, mas quando não veem progresso instantâneo, assumem que não está funcionando. Mas não é assim que o sucesso acontece. O crescimento não é linear. Os resultados não vêm imediatamente, eles se acumulam com o tempo. E se você desistir cedo demais, nunca alcançará a virada. As pessoas que alcançam a excelência entendem isso. Elas não param só porque não veem resultados imediatos. Elas continuam, confiam no processo. Elas sabem que a consistência cria impulso, e o impulso leva a uma transformação massiva. A chave para a consistência implacável é eliminar o processo de tomada de decisão. Quando algo é opcional, torna-se negociável. Mas quando é imprescindível, acontece independentemente do que ocorra. Você não acorda se perguntando se deve escovar os dentes. Você simplesmente faz porque faz parte da sua identidade, é quem você é. Se você quer ser consistente, deve abordar seus hábitos da mesma maneira. Trabalhar em seus objetivos não é opcional. Treinar seu corpo não é opcional. Cumprir seus compromissos não é opcional.
Você não faz quando é conveniente, você não faz quando está com vontade. Você faz porque esse é o padrão que você estabeleceu para si mesmo. O maior erro que as pessoas cometem é depender da força de vontade. A força de vontade não é confiável. Ela flutua. Alguns dias é forte, outros dias é fraca. E se o seu sucesso depende de quanta força de vontade você tem em um dado momento, você sempre lutará para manter a consistência. A melhor maneira de eliminar a necessidade de força de vontade é criar sistemas. Os sistemas tornam o sucesso automático. Eles eliminam o atrito entre você e a ação que você precisa tomar. Eles tornam a consistência fácil porque você não precisa pensar nisso. Você simplesmente segue o plano. Um sistema pode ser um horário fixo todos os dias para o seu hábito mais importante. Pode ser se preparar com antecedência para que a ação seja fácil. Pode ser acompanhar seu progresso para reforçar seu compromisso. Seja qual for o objetivo, o princípio é o mesmo. Remover a decisão do processo para que a consistência se torne natural. Outro segredo da consistência é reduzir a barreira de entrada. A maioria das pessoas se prepara para o fracasso, tornando seus objetivos muito opressivos. Elas dizem a si mesmas que precisam se exercitar por 1 hora, escrever por 3 horas, ou fazer grandes progressos todos os dias. Mas quando a vida fica ocupada, essas expectativas tornam-se impossíveis de manter. A excelência não é sobre dar tudo, é sobre nunca parar. Mesmo se você tiver apenas 10 minutos, faça algo. Mesmo se estiver exausto, tome alguma ação, por menor que seja. Mesmo se não estiver no seu melhor, mantenha a sequência viva, porque no momento em que você para completamente, fica mais fácil desistir. Mas se você mantém o hábito vivo, não importa quão pequeno, você mantém seu impulso. A consistência não é sobre perfeição. Haverá dias em que você escorregará, momentos em que a vida se intrometerá. Isso é normal. O que importa é voltar aos trilhos imediatamente. A maioria das pessoas deixa um dia perdido se transformar em uma semana perdida, depois em um mês perdido, e então elas estão de volta ao zero. Mas aqueles que dominam a consistência nunca deixam um erro quebrar seu impulso. Se você quer construir uma consistência implacável, você deve se manter em um padrão mais alto. Você deve se ver como o tipo de pessoa que segue em frente, não importa o que aconteça. Você deve tornar seus hábitos inegociáveis e eliminar o debate mental. E, mais importante, você deve continuar avançando mesmo quando não vê resultados imediatos. O 5º hábito da excelência diária é estabelecer e manter altos padrões pessoais. Seus padrões ditam seus resultados. Você não consegue o que quer na vida, você consegue o que tolera. Se você aceita a mediocridade, é exatamente isso que você experimentará. Se você exige excelência de si mesmo, sua vida se elevará para atender a esse padrão. A maioria das pessoas reduz seus padrões para corresponder ao seu ambiente. Elas se adaptam às pessoas ao seu redor. Se trabalham em uma cultura preguiçosa e desmotivada, começam a dar desculpas. Se cercam de pensadores medíocres, começam a pensar pequeno. Se veem outros tomando atalhos, começam a fazer o mesmo. Mas a excelência não é sobre se adaptar ao seu ambiente. É sobre estabelecer o padrão, independentemente do que acontece ao seu redor. Trata-se de recusar aceitar menos do que seu melhor esforço. Trata-se de se responsabilizar por um nível mais alto de disciplina, foco e execução. Seus padrões pessoais determinam a maneira como você se apresenta todos os dias. Se o seu padrão é fazer o mínimo, é exatamente isso que você fará. Se o seu padrão é agir apenas quando você tem vontade, você será inconsistente. Mas se o seu padrão é desempenhar no mais alto nível, independentemente das circunstâncias, você se destacará da maioria. A excelência não é sobre ser perfeito, é sobre se esforçar constantemente para operar no mais alto nível possível. Trata-se de escolher a disciplina quando outros escolhem desculpas. Trata-se de escolher o foco quando outros escolhem distrações. Trata-se de escolher se esforçar mais quando outros parariam. O erro que a maioria das pessoas comete é deixar que seus sentimentos ditam seus padrões. Elas dizem, vou fazer quando me sentir assim. Ou, vou me esforçar mais quando os resultados começarem a aparecer.
Mas isso é ao contrário. A excelência é construída mantendo seus padrões mesmo quando a motivação está baixa. Os padrões são sobre o que é inegociável. São as coisas que você se compromete a fazer, não importa o que. Se o seu padrão é ser disciplinado com sua saúde, então pular treinos não é uma opção. Se o seu padrão é estar focado no seu trabalho, então distrações não são permitidas. Se o seu padrão é ser confiável, então cumprir compromissos é obrigatório. Você deve decidir quais são seus inegociáveis, e uma vez que o fizer, deve aplicá-los sem piedade, porque cada vez que você reduz seus padrões, mesmo que um pouco, você reforça o hábito de dar desculpas. Mas cada vez que você mantém a linha, você reforça a identidade de alguém que faz o que diz que fará. Uma das maneiras mais rápidas de elevar seus padrões é mudar seu ambiente. Se você passa tempo com pessoas que aceitam um esforço mediano, é apenas uma questão de tempo até que você faça o mesmo. Mas se você se cerca de pessoas que exigem mais de si mesmas, que operam em um alto nível todos os dias, você naturalmente elevará seu próprio nível. A excelência é contagiosa. Se você se colocar em um ambiente onde altos padrões são a norma, você não terá que se forçar a subir. Você subirá automaticamente. Você não tolerará preguiça, não tolerará inconsistência, não tolerará mediocridade, porque isso não parecerá mais normal. Mas seu ambiente é apenas uma parte da equação. O verdadeiro teste de seus padrões vem quando ninguém está observando, quando ninguém te responsabiliza, quando seria fácil tomar atalhos, relaxar, dar menos do seu melhor. É aí que seus padrões realmente importam. A disciplina é fazer a coisa certa quando ninguém saberia se você não a fizesse. É se esforçar mesmo quando não há uma recompensa imediata. É se manter em um nível mais alto mesmo quando ninguém mais o faz. É isso que separa os grandes dos medíocres. A maioria das pessoas não falha porque lhes falta capacidade. Elas falham porque reduzem seus padrões quando as coisas ficam difíceis. Elas deixam suas emoções ditarem seu esforço. Elas deixam os contratempos as levarem a desistir. Mas aqueles que têm sucesso mantêm seus padrões através de cada desafio, cada fracasso, cada obstáculo. Se você quer dominar a excelência diária, você deve elevar seus padrões em todas as áreas da vida. Na maneira como você trabalha, na maneira como você treina, na maneira como você lida com a adversidade, na maneira como você trata os outros. Cada momento é uma oportunidade para reforçar a identidade de alguém que recusa aceitar menos do que o melhor de si mesmo. O sexto hábito da excelência diária é treinar sua capacidade de tomar decisões. A maioria das pessoas hesita, pensa demais, analisa todos os resultados possíveis antes de fazer um movimento. E nessa hesitação, elas perdem oportunidades, matam o impulso, atrasam o progresso. A excelência é baseada na velocidade de execução, a capacidade de decidir e agir sem hesitar, a capacidade de confiar em si mesmo o suficiente para fazer um movimento mesmo quando você não tem todas as respostas, a capacidade de dar um passo à frente, correr riscos e se adaptar ao longo do caminho. As pessoas que vencem na vida não são as que tomam decisões perfeitas, são as que tomam decisões rápidas. Elas não esperam que as estrelas se alinhem, não perdem tempo debatendo se devem começar, não ficam paralisadas pela análise. Elas agem. E porque agem, criam impulso. A hesitação reforça o hábito da inação. Seu cérebro começa a associar a tomada de decisão ao estresse, ao excesso de pensamento, ao medo. E eventualmente torna-se cada vez mais difícil agir sobre qualquer coisa. A maneira mais rápida de reconfigurar esse hábito é treinar-se para agir instantaneamente no momento em que você sabe que precisa fazer algo. Se você precisa falar em uma reunião, faça isso antes de se convencer do contrário. Se você precisa fazer uma ligação importante, faça antes que a dúvida se instale. Se você precisa começar uma tarefa, faça antes que seu cérebro tenha tempo de encontrar uma desculpa. Quanto mais você espera, mais difícil fica. Quanto mais você hesita, mais razões sua mente encontra para não agir. Mas se você constrói o hábito de se mover imediatamente, você elimina o poder da hesitação. Você se condiciona a ser alguém que age, não importa o quê. A maior mentira que as pessoas contam a si mesmas
é que precisam de mais tempo para pensar, mais tempo para planejar, mais tempo para se preparar. Mas, na realidade, na maioria das vezes, pensar mais não leva a melhores decisões. Leva a não tomar nenhuma decisão, a superanalisar, a duvidar e, em última análise, a ficar preso. A decisão é uma habilidade, e como qualquer habilidade, fica mais forte. Quanto mais você a treina, mais decisões rápidas e firmes você toma. Mais confiança você tem na sua capacidade de resolver as coisas. Mais você confia em si mesmo para agir. Mais você percebe que não precisa de todas as respostas, você só precisa começar. A chave para uma ação decisiva é aprender a confiar nos seus instintos. Na maioria das vezes, você já sabe o que precisa ser feito. Seu instinto e sua experiência te dizem, mas em vez de agir, você hesita. Você deixa a dúvida se infiltrar. Você deixa o medo de tomar a decisão errada te paralisar. E nessa hesitação, você perde impulso. Mas as pessoas mais bem-sucedidas do mundo agem por instinto. Elas confiam em si mesmas. Elas sabem que, mesmo se fizerem um movimento errado, podem se adaptar. Elas não temem erros porque sabem que os erros fazem parte do processo. E como não hesitam, elas se movem mais rápido, alcançam mais e ganham mais experiência. A hesitação mata o impulso, e o impulso é a chave para o sucesso. Quando você está em movimento, tudo fica mais fácil. A disciplina fica mais fácil. A confiança se fortalece. O progresso acontece mais rápido. Mas quando você hesita, você desacelera. Você cria resistência onde não deveria haver. Você transforma decisões simples em impossíveis. A maneira mais simples de treinar a ação decisiva é usar a regra dos 5 segundos. No momento em que você sabe que precisa agir, conte regressivamente 5, 4, 3, 2, 1 e se mova. Fale. Comece. Dê o primeiro passo antes que sua mente tenha a chance de te convencer a não fazer. A parte mais difícil de qualquer coisa é começar. Mas uma vez que você começa, o impulso toma conta. Você não precisa mais se forçar. Apenas continue se movendo. E quanto mais você se treina para começar sem hesitar, mais fácil será tomar ações em todas as áreas da sua vida. Se você quer alcançar a excelência, você deve dominar a habilidade de agir. Não amanhã, não quando se sentir pronto, não quando tiver mais informações. Agora. Porque cada grande conquista, cada história de sucesso, cada virada começou com uma única ação decisiva. O 7º hábito da excelência diária é construir força mental. A excelência não é apenas sobre habilidade, é sobre resiliência. É sobre quão bem você lida com pressão, adversidade e contratempos. Porque não importa o quão talentoso você seja, não importa o quanto você trabalhe, a vida vai te testar. Os desafios virão. Os obstáculos surgirão. E se você não tiver a força mental para seguir em frente, você desmoronará sob o peso da resistência. A maioria das pessoas é fraca. No momento em que as coisas ficam difíceis, elas desistem. No momento em que encontram desconforto, elas recuam. No momento em que experimentam o fracasso, elas se retiram. E é por isso que elas nunca alcançam seu pleno potencial. Porque desistem cedo demais. Porque nunca treinam suas mentes para resistir. A força mental é a capacidade de seguir em frente, não importa o que aconteça. De desempenhar em um alto nível mesmo quando você não se sente capaz. De manter o foco em seus objetivos mesmo quando nada parece funcionar. De superar a dor, a frustração e a fadiga. Porque você se recusa a se contentar com menos do que é capaz. O maior inimigo da força mental é o conforto. Quando você torna sua vida muito fácil, você se torna fraco. Quando você evita desafios, você para de crescer. Quando você se protege do desconforto, você nunca constrói as calosidades que te tornam inquebrável. A maneira mais rápida de desenvolver força mental é se colocar propositalmente em situações difíceis. Fazer coisas difíceis todos os dias, desafiar-se de maneiras que te forcem a crescer. Porque quanto mais você se expõe à dificuldade, mais forte você fica. Quanto mais você se esforça para ultrapassar seus limites, mais você percebe que seus limites nunca foram reais para começar. Cada vez que você supera o desconforto, você reconfigura sua mente.
Cada vez que você segue em frente quando quer parar, você treina seu cérebro para ser implacável. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez da facilidade, você torna mais difícil para qualquer coisa na vida te quebrar. As pessoas que se destacam na vida não são as que evitam o fracasso. São as que podem lidar com o fracasso, a dor e a luta, e seguir em frente mesmo assim. São as que se recusam a desistir, não importa quão difícil seja. São elas que conseguem. São elas que abraçam o esforço porque sabem que o crescimento é forjado na adversidade. Uma das melhores maneiras de desenvolver força mental é através de dificuldades controladas. Acordar mais cedo do que você gostaria, se esforçar fisicamente, além da sua zona de conforto. Enfrentar desafios que te assustam. Fazer as coisas que você não tem vontade de fazer repetidamente, até que o desconforto se torne normal. A maioria das pessoas pensa que a força é algo com que você nasce. Não é. É uma habilidade, é um músculo. E como qualquer músculo, se você não o treina, ele permanece fraco. Mas se você o submete a estresse, se você o força além do que é confortável, ele cresce, se adapta, fica mais forte. Se você quer ser o tipo de pessoa que nunca desiste, você deve provar isso para si mesmo todos os dias. Você deve se provar, através de ações que você pode. Que você pode lidar com mais do que pensa, que você não é controlado pelo desconforto, que você pode superar limites mentais e físicos. O erro que a maioria das pessoas comete é pensar que a força é construída em momentos extremos. Mas ela é construída nas pequenas decisões diárias. A escolha de acordar na hora, a escolha de treinar mesmo quando você está cansado, a escolha de permanecer focado mesmo quando as distrações são tentadoras. Essas pequenas decisões se somam. Elas criam uma mentalidade que não se quebra sob pressão. Os melhores atletas, os empreendedores mais bem-sucedidos, os maiores performers do mundo, têm uma coisa em comum. Eles conseguem mesmo assim. E é isso que os torna imparáveis. Se você quer dominar a excelência diária, você deve treinar sua mente para ser mais forte que suas emoções. Você deve aprender a superar o desconforto para agir mesmo quando não tem vontade. Para se apresentar em um alto nível mesmo quando as coisas não saem como você quer. Essa é a mentalidade que separa a elite da média. A excelência não é algo que você persegue, é algo em que você se transforma. Todos os dias, você está reforçando hábitos de mediocridade ou se treinando para a grandeza. Não há meio termo. Você está dando desculpas, hesitando, reduzindo seus padrões ou está construindo disciplina, dominando seu foco e tomando ações implacáveis. A diferença entre os que vencem e os que não vencem não é sorte, não é talento natural, não é inteligência. É o compromisso diário com a excelência. É a escolha de aparecer e operar em um alto nível, independentemente das circunstâncias, independentemente dos obstáculos, independentemente de como você se sente no momento. Porque o sucesso não é sobre o que você faz uma vez. É sobre o que você faz todos os dias. É sobre como você acorda de manhã. Como você mantém seu foco, a disciplina que você aplica, os padrões que você mantém e a maneira como você se comporta, mesmo quando ninguém te vê. A excelência não é uma habilidade, é uma identidade. E no momento em que você decide torná-la um estilo de vida, tudo muda. Sua confiança cresce, seus resultados aceleram, sua mentalidade se fortalece. Você para de ser controlado por distrações, hesitação ou emoções temporárias. Você começa a liderar sua vida com execução, intenção e um compromisso inabalável com a maestria. As pessoas que têm sucesso não esperam pelo momento perfeito, não esperam se sentir motivadas, não esperam pelas circunstâncias ideais. Elas tomam a decisão agora de operar em um nível superior, de estabelecer o padrão, de se apresentar de maneira diferente. E essa decisão é imediata. Você não precisa de mais tempo. Você não precisa de mais informações. Você não precisa esperar por nada mais. A única coisa que importa é o que você faz hoje. As ações que você toma, os padrões que você aplica, a maneira como você executa agora. Então, a pergunta é: você escolherá a excelência não apenas hoje,
Não apenas quando for fácil, mas todos os dias.